Eu sou Daiana Ferreira, né? Sou pescadora, estou como pesquisadora na área das mulheres pescadoras. Eu sou da comunidade Ponta de Souza, a comunidade aqui da cidade de Maragogipe, no Recôncavo Baiano. No Recôncavo Baiano, nós estamos cercados pela Unidade de Conservação e Biodiversidade, a Reserva Extrativista Maria Baía do Iguape, que é toda ao redor, que a gente está aqui agora. Na comunidade Ponta de Souza, as mulheres pescadoras, elas vivem do ato de pescar entre a mariscagem do chumbinho, do mapé, da ostra, do sururu, a pesca do camarão. Dentro desse processo, elas também fazem o ato de beneficiar o pescado, né? Elas tanto mariscam quanto beneficiam. E nesse processo tanto de mariscar quanto de beneficiar, as mulheres pescadoras elas não são tão visibilizadas como necessitam enquanto políticas públicas. Elas não são vistas como atuante participativa da pesca artesanal. São pesqueiras, né? São mulheres que trabalham na atividade pesqueira e são mulheres que atuam no beneficiamento também. Elas fazem diversos trabalhos que a pesca artesanal exige. Na comunidade Ponta de Souza, o ato de pescar é essencial para as mulheres, tanto da maré grande quanto da maré pequena. Nós temos diversas comunidades pesqueiras dentro de Maragogipe. A gente visitou a comunidade do Angolá, que é uma comunidade também que vive e sobrevive da pesca artesanal. As mulheres tanto beneficiam o pescado quanto pescam, né? Vão para a mariscagem do sururu, para a mariscagem da ostra, do mapé, do chumbinho, que são os alicerces das mulheres pescadoras aqui no Recôncavo. Diante disso também a gente tem ainda as comunidades como Nagé, como Coqueiro, que também vivem e sobrevivem da pesca artesanal. São Roque, Maragogipe é uma cidade muito extensa da pesca. A gente vai vendo que o manguezal, o Maragogipe praticamente ele é todo cercado do manguezal. Então, viver da pesca é a nossa vida, né? Eu nasci e me criei em Ponta de Souza, vivo e sobrevivo da pesca artesanal. Hoje estou como pesquisadora, mas atuando de qualquer forma na pesca artesanal também, porque estar na comunidade é estar atuando, estar na maré é estar pescando. Angolá é uma comunidade que está, né, quase 5 quilômetros afastado do centro de Maragogipe. Angolá hoje é uma comunidade quilombola, tem o certificado de comunidade quilombola. É um quilombo urbano, por estar mais próximo à cidade e por não ter território, né? Tem as casas, tem o território, mas não tem terreno de plantação. Então, Angolá ele é um terreno urbano, é um quilombo rural urbano, e é um quilombo que vive da pesca artesanal. Então, as mulheres e os homens do Angolá são mulheres e homens que vivem da pesca artesanal. Eles têm como seu território o mangue e a lama, e a água como referência de vida e sobrevida. Ponta de Souza, né, que é a comunidade que a gente vive. O Cajá, que a gente visitou, que também é uma comunidade urbana, mas que vive na sua dimensão da pesca artesanal. A gente estava no Porto Náutico, e o Porto Náutico ele é ali onde entra a escoação do pescado dentro da cidade. Aí a gente teve a visita em Ponta de Souza, que é uma comunidade que também vive e sobrevive da pesca, né? As mulheres e os homens. É uma comunidade que 90% da sua sobrevivência é da pesca artesanal. Daí, por que as casas aqui em Maragogipe têm aquelas casinhas construídas bem do lado do mangue? Você pode contar pra gente essa história? Como a gente não tem terra, né? Se a gente for lá um panorama de Maragogipe é uma cidade que seu território praticamente é todo dentro do manguezal. Então, como as terras ao redor são terras de fazendeiros, o pescador não tem condição de construir uma casa dentro de uma fazenda. Então, o único refúgio que ele achou de construção para casa foram os manguezais. Então, estar do lado do manguezal, ter que mariscar, então o manguezal foi o único espaço que ele achou de soterrar e criar sua casa. Então, por isso que as casas são umas coladas nas outras. Às vezes, os quintais são referências ao fundo do manguezal. Então, a gente está praticamente... A nossa casa é o fundo do mangue, ou a nossa casa é o mangue. Essa é a referência. A gente não tem como construir para cima. Então, o único refúgio que a gente achou foi o manguezal para construção. A gente só teve o manguezal como referência. A gente não tem um território que possa dizer assim, eu vou construir a casa que aquele território é meu, aquele terreno é meu, porque a gente ainda vê, né, hoje ainda acontece muito no Brasil, mas o processo da reforma agrária é quase que inexistente. Então, assim, a gente não tem como invadir não, né? A gente não tem como dizer que aquele terreno não é nosso e a gente vai construir, sendo que a gente vai ser obrigado a sair. Então, o manguezal é o único refúgio. As beiradas das marés, as beiradas dos manguezais são o único refúgio que as comunidades tradicionais pesqueiras acharam para se sobreviver mesmo. Viver e sobreviver. Na verdade, a gente não tem esse diálogo tão sensacional do urbano com o rural, né? A gente pensar que as comunidades pesqueiras que são mais afastadas do centro, né, Ponta de Souza é a 4 km, Angolá é a 4,5. A gente percebe a desvalorização, né? A gente não tem uma valorização de políticas públicas. O que não chega, por exemplo, a gente não tem esgotamento sanitário, a gente tem uma água, porque hoje a gente sabe que a água é comércio, a água é mercadoria,
Mas a gente não tem uma visibilidade de pensar em valorizar aquela comunidade, porque ela é uma comunidade tradicional. Ela não tem um valor, de agregar um valor para a política pública. A gente vê que nós somos, de certa forma, somos excluídos dessa sociedade. A gente tem um valor para a gente, enquanto ser tradicional, e valorizar a ancestralidade que a gente tem enquanto trabalhador da área da pesca. Mas se a gente for pensar em políticas públicas criadas pelo município e pelos municípios e pelo próprio Estado mesmo, não existe.